que a gente viu sobre o if else, tá bom? A gente falou também sobre o switch case e depois a gente falou sobre a renderização condicional. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui dessa série JSRN. E se você caiu aqui de paraquedas, você não me conhece, não conhece o canal, então seja muito bem-vindo. Você está no canal iCode Mobile, que é um canal onde eu pretendo falar sobre mobile, né, claro. Então, de assuntos de React Native, principalmente você encontra aqui no canal. Você também pode encontrar assuntos de Flutter, de código nativo mesmo, como Java, Kotlin, dentre outros aí, linguagens de programação que a gente usa para criar aplicações nativas para Android e iOS, beleza? Então se você gosta de desenvolvimento de aplicativos, então se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom? Isso me ajuda bastante, beleza? E olha, se você não sabe trabalhar com JavaScript, tá bom? Que é a linguagem base ali pra gente começar a criar os nossos projetos em React Native, a gente precisa principalmente saber trabalhar muito bem com a linguagem JavaScript, certo? E você não precisa ser nenhum expert, assim, é claro, conforme for você vai aprendendo cada vez mais da própria linguagem, mas fato é que para começar um projeto bem ali com o React Native, você não precisa ser um expert em JavaScript em si, tá? E eu falo isso por experiência própria, beleza? Mas é bom que você tenha uma boa fundamentação ali no JavaScript para você se dar bem em React Native, beleza? Então, ó, fique ligado, tá bom? Se você ainda não deixou o seu like, o que você tá esperando? Deixa o seu like, tá bom? Isso vai ajudar bastante e também vai dar a possibilidade de outras pessoas também conhecerem essa série JSRN JavaScript para React Native e React, beleza? Então, bora lá. Nesse vídeo a gente vai falar sobre condições, beleza? E a condição, galera, é exatamente aquele if else que a gente está acostumado a falar, né? E que, galera, não é nada complicado, não é nada difícil, tá bom? Acho que o difícil é você entender aonde colocar, tá bom? Quando colocar, talvez, né? E quais você pode colocar e qual você não pode colocar. Ah, Caio, existe uma maneira certa de fazer o if e o else? Mais ou menos. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, beleza? Então, ó, a gente vai falar sobre três coisas. O if else e o seu else if também, né? A gente vai falar sobre switch case, bom? E a gente vai falar sobre renderização condicional, beleza? E a renderização condicional ela está mais ligada ao React Native em si, a nossa aplicação em si. Então vamos lá, if else, né, galera? É if. Essa palavra if que vem no inglês, né, de condição, e a partir dessa condição é que a gente vai ditar para nossa aplicação o que ela vai fazer e o que ela não vai fazer, certo? Então a gente sempre tem que estar pensando que a aplicação, ela como um todo, ela vai funcionar de acordo com o nosso algoritmo, certo? Mas vai depender de algumas situações, né, sei lá, pode ser diversas, e que a gente vai precisar controlar a nossa aplicação de uma forma que o usuário tenha a melhor experiência também, tá? Mas faz com que a aplicação não quebre. Então, imagine que a gente tem uma aplicação de banco. E aí, a partir dessa aplicação de banco, para melhor segurança do usuário, a gente tem que o que? A gente tem que colocar o sistema de bloqueio. O que é o sistema de bloqueio? É aquele sistema que todo mundo faz antes de entrar na aplicação. Logo depois da tela de splash, a pessoa tem que inserir algum código de password, né, alguma senha, algum tipo de autenticação que valide que aquela conta é dela, certo? Então, isso está baseado também em condição. Por quê? O que acontece se a pessoa colocar uma senha que não existe ou se ela colocar uma senha correta e não entrar a aplicação? Então a gente tem vários cenários que a gente pode que a gente pode bloquear e que a gente pode desbloquear dentro da nossa aplicação, certo? E a gente faz tudo isso usando o if else. Então, eu criei aqui essa constante, mas essa constante que a gente vai falar depois, tá bom? Eu vou criar uma outra constante aqui para controlar se ele está autenticado. E eu vou passar como falso, um parâmetro como falso.
Lembra que a gente falou sobre os operadores booleanos no nosso vídeo passado? Então, se você ainda não viu, eu vou estar deixando aqui no card. É muito importante que veja. Por quê? Porque é pelos operadores booleanos que a gente vai inserir dentro do if, beleza? Então, a gente pode colocar aquele a gente pode colocar o barra barra, a gente pode colocar o ponto de exclamação, certo? Para poder indicar que é o inverso daquele tipo, né? Então a gente pode fazer várias coisas, beleza? E aí eu quero verificar se ele está autenticado, certo? Então eu vou jogar minha variável isAuthenticated e eu posso fazer isso dessa forma, tá? Igual a true. Eu posso, beleza? Você pode ver aí que ele está reclamando aqui, ó. Mas eu posso fazer isso, tá bom? Não tem problema nenhum. E eu vou criar aqui um else para se caso ele não for true. Mas galera, essa forma de você fazer aqui não é a melhor forma você colocar igual a true, tá bom? O certo seria você tirar isso aqui e deixar simplesmente a variável em si. O que quer dizer somente a variável? Ela quer dizer se essa variável é true. Então é a mesma coisa se eu tivesse escrito isso aqui, beleza? Então, quando eu tiro, ele para de reclamar. Isso aqui é uma coisa a mais aqui do TypeScript, tá bom? Mas se você fizesse aquilo no JavaScript, ia funcionar perfeitamente, tá bom? Mas, como aqui eu estou em ambiente TypeScript, beleza? Ele me dá esses avisos, tá bom? Mas ele ia funcionar perfeitamente. E aí, mais uma coisa. Se ele está autenticado, eu quero que ele coloque no meu console log aqui, autenticado, certo? E se não tiver autenticado, ou seja, se não, vou colocar assim, ó, não autenticado, ó, não autenticado, beleza? Por quê? Porque aqui tá falso, né? Se eu colocar isso aqui para true, ele passa a ser autenticado, certo? E beleza. Isso é uma forma de a gente controlar nossa aplicação. Se ela está autenticada, beleza, roda o que está aqui dentro do if. Se ela não está autenticada, beleza, roda aqui fora do if. Tá, Caio, mas aí como é que isso funcionaria em termos de tela, né? Tipo, bloquear tela, não bloquear tela. Calma aí, porque aqui a gente não está falando sobre bloquear uma tela ou não bloquear uma tela, né? Porque nesse caso a gente está falando de rotas privadas e rotas públicas. E isso tem a ver com outro assunto, mas também envolve a questão de if else, certo? Então olha só, aqui dentro de autenticado, imagine que eu estou autenticado, normal, eu fiz, botei lá minha senha e tal, e agora eu quero verificar meu número, sei lá, o número da sorte. E aí, o número da sorte, galera, tem milhões de tentativas, certo? Mas a gente vai aqui partir do pressuposto que são números que vão de 0 a 3, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, uma outra constante, vou criar uma outra constante, luck, certo? Vou chamar de luck. E aí, eu vou passar aqui para ele 2, tá bom? O número da sorte, 2. Só que, galera, você não concorda comigo que ele pode colocar vários números entre 0 e 3? E como é que a gente faz para verificar se a pessoa realmente digitou o número 2? A gente pode fazer isso simplesmente fazendo um outro if, certo? Aqui dentro, colocar se luck é igual a 2, né? Ou, tá? E essa aqui eu acho que seria a melhor forma de você fazer, né? Mas quando a gente quer trabalhar com dados que a gente precisa verificar se aquele número está entre um número e outro, a gente precisa usar um outro comando, que é o switch case. Mas olha só, imagine que esse é o meu número da sorte, é 2 e tal. E aí eu quero verificar se ele colocou 0, se ele colocou 1, se ele colocou 2 e também se ele colocou 3. Como é que eu faço para fazer uma verificação com muitos ifs? Certo? A gente não pode colocar assim, ó, if, aí depois aqui dentro um outro if, e depois aqui dentro um outro if. Cara, a sua aplicação vai ficar cheio de if. Então, a melhor maneira de a gente fazer isso é usar o switch
Então, ó, aqui eu vou colocar uma variável luck, certo? E aí eu vou chamar case, tá bom? Caso for 0, então eu vou colocar, eu vou imprimir, ó, o número é 0. E aí, depois de todo o comando em switch case, a gente sempre tem que colocar um break, tá bom? Sempre tem que colocar um break. Case 1, vou colocar um outro console log aqui, ó, o número 1. Beleza, eu coloquei case para cada um dos números, beleza? E aí aqui, ó, no final eu posso colocar um cara chamado default, tá bom? Que aí eu vou colocar aqui no meu console log número por padrão, certo? E aí nesse caso eu não preciso colocar um break, beleza? Porque o break, galera, ele serve para fazer o que? Ele serve para, se caso for um número tal, eu quero então que imprima o meu console log e pare, que seria entre aspas ali o nosso comando looping, né? Não é looping, tá bom? Mas é que se depois desse comando ele não tiver um break, ele vai para o próximo comando da linha, certo? E não é o que a gente quer fazer. Se caso for aquele número, a gente quer o que? A gente quer parar a nossa aplicação. E a gente para usando o comando break, tá bom? No switch case, galera, ele é muito utilizado exatamente para essas questões. Quando a gente quer fazer uma varredura dentro da nossa variável para ver em quais ocasiões a minha aplicação ela tem que funcionar. E aí, nesse caso aqui, eu estou querendo ver se o meu número da sorte ele é 0, ele é 1, ou ele é 2, ou ele é 3. E aí eu não posso colocar if 0, depois if 1, depois if 2, depois if... Não posso, entendeu? Por quê? Porque a aplicação ela vai ficar, ela pode até rodar mais lento do que deveria, certo? Exatamente vários ifs que tem ali. E vamos combinar, né? Também não é uma boa prática, beleza? Ok, então eu vou salvar isso aqui e olha, o número 2. Por quê? Porque o número 2? Porque ele encontrou que o número da sorte era o número 2 e ele caiu aqui, ó, em switch case 2, ele imprintou o número 2, certo? Ah, e se eu colocasse qualquer outro número que eu não verifiquei se é 0, se é 1, se é 2, eu vou colocar um número, sei lá, um número 5, beleza? Ele não está dentro aqui das minhas condições. Vou salvar, ó, um número por padrão. Por que um número por padrão? Porque, galera, se não foi nenhum desses casos, o switch que entende que por default vai ser aquele número, ou vai ser aquela condição mesmo. Default, galera, é como se fosse para os últimos casos, certo? É o else, beleza? O else é, se não for nenhum daquelas minhas condições anteriores, então faça tal coisa, beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre if e else, tá bom? Eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas não é, tá? Porque o if, galera, ele é muito utilizado para você fazer essas verificações, se é uma coisa ou outra. E quando você quer verificar para cada caso um certo valor daquela variável, a gente usa o switch ao invés de usar if. Para o quê? Para não criar if e if, vários ifs dentro de if, tá bom? Então a gente acaba usando o switch case para a mesma variável, tá bom? Vocês podem ver aqui que eu estou usando para a mesma variável, tá bom? Não podem ter duas variáveis. Eu também aqui, ó, dentro de casa eu não posso comparar a variável luck se ele é maior do que isAuthenticated. Isso não pode, tá bom? Isso aqui é errado, certo? Bom, e tendo falado disso, então a gente pode comentar sobre a renderização condicional. E aí sim a gente vai utilizar, vou até apagar isso aqui, a gente vai utilizar isLoad. Por que, galera? Porque em alguns casos a gente pode o quê? A gente pode criar um componente que vai ali renderizar um loading, né? Que vai simplesmente carregar a nossa aplicação, né? Então isso
a gente trabalha mais com a melhor experiência do usuário, né? Ou seja, quando o usuário entra na sua aplicação e que a sua aplicação ainda está ali carregando, o que você faz? Você tem que o que? Você tem que proibir o usuário ver a sua aplicação sendo montada, né? Por quê? Porque se ele for ver cada passo da sua aplicação ali sendo montado, a sua aplicação ela pode quebrar, ela pode não dar muito certo, tá bom? Então, para melhor experiência, a gente cria um componente de carregamento, o famoso loading, para proibir do nosso usuário acessar a aplicação antes de ter carregado, beleza? Então, é claro que não vai ficar muito visível isso, tá bom? Mas a gente faz isso usando o if else. Então, ó, if is load, ou seja, se está carregando, mostra um componente load. Então eu vou vir aqui, ó, e vou passar o return e o meu componente load. Salvando então, ó, nada aconteceu. Por quê? Porque is loading é falso, tá bom? Então, ó, se eu passar agora isso aqui para true, agora vai mostrar que está carregando, ó, carregando, que é exatamente o meu componente aqui carregando. Eu vou até aumentar aqui o font size dele, certo? Então, ó, se tiver carregando, ele vai cair aqui dentro desse return. Se não, ele vai cair aqui dentro desse outro return aqui. Ah, Caio, eu posso omitir o else? Sim, você pode. Mas tome cuidado, tá bom? Tome muito cuidado com essa omissão. Nesse caso aqui, a gente está retornando um valor, tá bom? Então, automaticamente, todo esse código aqui, ó, ele não é renderizado. Mas pode acontecer de ser, tá bom? Então, eu recomendo sempre que use o else, beleza? Também, galera, uma outra forma de a gente limpar isso aqui, a gente pode tirar essas chaves aqui, ó. Posso tirar essas chaves e passar esse return aqui para frente do if e salvar. Ele vai continuar funcionando perfeitamente. Porque, galera, quando a gente só tem um comando dentro do bloco, a gente pode tirar as chaves, tá bom? As chaves ficam opcionais, beleza? E aí a gente pode simplesmente passar o return loading, certo? Beleza, galera, recapitulando aqui, a gente viu sobre o if else, tá bom? A gente falou também sobre o switch case e depois a gente falou sobre a renderização condicional. O if else, galera, e o else if, né, que seria a mesma coisa de você escrever else, né, e depois dentro de else você colocar um outro if, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa, ó, isso aqui tudo é a mesma coisa caso você queira escrever isso aqui, tá bom? É a mesma coisa. Isso tudo tem tudo a ver com condição, tá bom? Quando a gente quer ver se uma variável é ou não verdadeira, ou se uma variável tem o número 2 ou não, tá bom? Pô, a gente viu aqui com o próprio switch case, o como que a gente faz para verificar se uma variável é 0, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, tá bom? E a gente também poderia fazer, galera, é criar um hashing baseado no que o usuário escreveu ou nos números que tem naquela variável. Então, se tiver um número 0, a gente pode colocar um hashtag. Se tiver um número 3, a gente pode colocar um ponto de interrogação, tá bom? A gente pode criar até o nosso próprio hash usando o switch case, tá bom? A gente consegue fazer várias coisas usando o if else ou o switch case, tá bom? Lembrando que o switch case, galera, ele só serve para uma variável só, tá bom? Você não consegue controlar outras variáveis ali, diferente do if else, tá bom? E também a gente viu sobre a renderização condicional, como que a gente faz para renderizar um componente baseado na variável está verdadeira ou se a nossa aplicação está montada, se ela está desmontada, tá bom? A gente consegue controlar isso, dando a melhor experiência para o usuário, beleza? Então, galera, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho, deixa o seu like, isso ajuda bastante, tá bom? E para mais conteúdos de React Native você encontra aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!